Eu sei que tem gente que diz que o pior tipo de rejeição é a que não vem com palavras, que o silêncio fala mais alto, que a ausência pesa mais do que o grito. Mas eu posso garantir, nada, absolutamente nada, prepara a gente para ver o próprio colchão jogado na calçada. Meu nome é Lúcia, tenho 56 anos. E naquela manhã, quando abri a cortina do quarto improvisado nos fundos da casa do meu filho, não foi o sol que me acordou. Foi o barulho abafado de risos do lado de fora. Gente comentando baixinho. E então eu vi meu colchão, manchado, encostado no muro da casa, como se fosse lixo esperando o caminhão da prefeitura. Eu congelei. Por alguns segundos fiquei parada ali, segurando a cortina, como quem segura um segredo que nunca quis contar pra ninguém. Era meu colchão, minhas coisas, meu lugar. Respirei fundo, mas o ar entrou como faca. Fedia a humilhação. Aquele colchão não era só um pedaço de espuma velha. Era onde eu descansava depois de dias cozinhando, lavando, limpando. Era onde eu chorava baixinho à noite, quando ouvia portas sendo fechadas sem boa noite. Era o único canto da casa onde eu ainda me sentia um pouco eu. Desci as escadas devagar. Ninguém estava na cozinha. A casa, pela primeira vez, estava em silêncio. Um silêncio que gritava. Peguei minha bolsa, minha nécessaire e uma sacola com 2 mudas de roupa. Foi o que coube, o que sobrou. Antes de sair, abri a geladeira. Peguei a folha de papel imantada do mercado. Virei ao avesso e escrevi ali mesmo. Uma carta rápida, mas carregada. Anos e anos de silêncio saíram em frases curtas. Fui mãe quando ser mãe doía. Fui avó sem pedir nada. Fui presença, ajuda, muro e escudo. E vocês me jogaram na rua como quem descarta uma sobra. Agora lidem com o vazio que deixei. Coloquei o papel de volta com o imã. Peguei as chaves. Não bati porta. Não deixei bilhete dramático na mesa. Saí como entrei, sem alarde. A diferença é que dessa vez, eu saía sabendo que não ia voltar. O sol do lado de fora me cegou por um instante. Mas não tanto quanto aquela cena. O colchão ali, tombado, sujo, com uma fronha ainda pendurada na beirada. Como se dissesse, até sua cama foi convidada a sair antes de você. Peguei o celular e chamei um carro por aplicativo. O motorista não falou nada. E eu também não. Mas quando ele olhou pelo retrovisor e viu meus olhos vermelhos, ele só disse, quer que coloque uma música calma? Neguei com a cabeça. A calma não viria de fora. No caminho, lembrei da noite anterior. Rafael, meu filho, chegou em casa com os olhos pesados. A janta estava na mesa. Perguntei se queria que eu esquentasse. Ele disse, mãe, a gente precisa conversar. Meu coração soube antes das palavras. Ele não gritava. E isso doía mais. A gente acha que tá na hora de você ter seu espaço. Eu perguntei. Seu espaço? Como assim? Ele desviou o olhar. A casa tá apertada. As meninas estão crescendo. A gente precisa reorganizar as coisas. Reorganizar? Me tirando? Ele não respondeu. Apenas disse, vai ser melhor para todo mundo. Não chorei na frente dele. Mas o vazio que ficou no peito era do tamanho de um quarto inteiro. Agora, dentro do carro, olhava a cidade passando pela janela como quem vê um filme, em que foi só figurante. E ainda assim, doeu sair da tela. Desci no terminal. Sentei no banco gelado de concreto com minha sacola de roupas no colo. Nenhum destino certo. Mas uma decisão definitiva. Não ia pedir para ficar. Não ia discutir. Não ia implorar. Isso eu já tinha feito a vida inteira, mesmo sem perceber. Peguei o celular. 20 chamadas perdidas. 3 da minha nora. 2 da irmã dela. 15 do Rafael. Ignorei todas. Ao meu lado, uma senhora lia um livro com os olhos cansados. A capa era azul e branca. Eu li o título de relance. É preciso saber a hora de ir. Engraçado como o universo responde sem a gente perguntar. Ali, naquele banco, com o colchão ainda fresco na memória e as palavras engasgadas na garganta, eu entendi. Ninguém nunca me expulsou de verdade.
Eu é que nunca aceitei que não precisava mais pedir permissão para existir. Meu nome é Lúcia. Tenho 56 anos. E naquela manhã, enquanto o sol começava a aquecer o concreto duro da rodoviária, eu descobri que era possível se sentir livre, mesmo sem ter ainda para onde ir. É curioso como a gente consegue se acostumar com o mínimo quando tem medo de perder até isso. Por anos, eu acreditei que aquele quarto improvisado nos fundos da casa do meu filho era um lar. Não por causa do conforto. Ali mal cabia uma cama de solteiro e uma cômoda velha. Mas porque, de algum jeito torto, eu achava que aquele espaço me fazia parte de alguma coisa. Mas agora, sentada sozinha num quarto de pensão, a cabeça encostada na parede descascada, eu enxergava o que antes evitava ver. Eu nunca fui vista ali. Só era útil. Meu filho, Rafael, nasceu quando eu tinha 24 anos. E com ele nasceu uma urgência. A de fazer tudo dar certo. Fui mãe solo desde o início. O pai dele partiu antes mesmo de saber que eu estava grávida. Foi duro. Trabalhei em 3 turnos, lavando louça em restaurante, cuidando de idosos, limpando escola, comia restos, dormia mal, mas nunca deixei faltar leite, fralda ou o que ele chamava de pão de chuva, um bolinho que eu fazia com o que sobrava de farinha e açúcar. Cada aniversário dele era uma maratona de esforço. E mesmo quando ele cresceu e os pedidos ficaram caros, eu dava um jeito, me virava, porque ver aquele sorriso era tudo, tudo. E quando ele se casou, confesso que senti orgulho. Não por ela. Confesso que nunca senti leveza naquela presença. Mas porque achei que ele tinha vencido. Que ele teria o que eu nunca tive. Estabilidade, família. A primeira vez que me chamaram para morar com eles foi por necessidade. A nora ia voltar a trabalhar e precisava de alguém com as crianças. Só por uns meses, ela disse. A gente precisa muito de você. E eu fui. Larguei minha kitnet alugada. Doei meus móveis. Vai ser melhor morar com eles, pensei. Menos despesas, mais tempo com os netos. No começo, até me senti útil. A mais velha me chamava para contar os sonhos. O bebê dormia no meu colo. Fazia almoço, lavava roupa, buscava remédio. Nunca cobrei nada. Mas aos poucos o tom mudou. A casa que era de todos foi ficando com limites invisíveis. Portas fechadas. Sussurros. A nora parou de me chamar de Mãe Lúcia e passou a usar só Lúcia mesmo. Lembro de um domingo. Tinha feito lasanha, prato preferido do Rafael. A mesa posta. Eles chegaram da igreja, passaram direto pro quarto. 15 minutos depois, ouvi o barulho da porta da frente. Foram comer fora. Não avisaram, nem olharam pro que eu tinha preparado. A comida ficou lá, intocada, como eu. Outra vez vi que trocaram a senha do Wi-Fi. Quando perguntei, disseram que foi por segurança. Passaram 3 dias até me darem de novo. Quando dei opinião sobre a escola da neta, a resposta foi seca. Mãe, a gente prefere resolver isso nós dois, tá? Doeu, mas calei, porque eu ainda achava que, se não atrapalhasse, seria aceita. A pior parte era o olhar de quem tolera, de quem convive por obrigação. E ainda assim, eu ficava. Porque, para onde eu iria? Comecei a anotar as contas que pagava. Luz, água, mercado. O Rafael vivia dizendo que o orçamento estava apertado. Então eu fazia depósitos sem assinar. Comprava mantimentos e deixava na despensa. Apagava meu nome do extrato. Um dia ouvi sem querer a irmã da nora dizer: ela vive aqui, mas parece uma hóspede que nunca vai embora. E ninguém corrigiu. Ninguém me defendeu. Eu me sentia como aquele quadro torto na parede que ninguém conserta, mas também não joga fora. As meninas ainda vinham no meu colo. Me pediam histórias, mas até isso começou a minguar. Quando vi, eu era só a responsável pelo feijão e pela roupa dobrada. Meu espaço foi encolhendo. Primeiro tiraram a cadeira que eu usava na varanda, para dar lugar ao novo vaso de planta. Depois, trocaram o quarto das meninas e me colocaram no antigo depósito. Disseram que era temporário. Temporário virou definitivo.
como tudo que ninguém questiona. Uma noite tive uma crise de tosse e fui procurar meu xarope na cozinha. Era madrugada. Passei pela sala e ouvi meu nome. A Nora dizia que eu era difícil, que interferia demais. Rafael não a contradisse, apenas disse: "Eu sei, mas é minha mãe." E ela respondeu: "Então coloca ela num lugar de mãe, e não no meio da nossa casa." Aquilo ficou em mim como farpa. Um lugar de mãe. Que lugar é esse? Aquele que serve e se cala. Naquela noite, escrevi no meu caderno: "Estou virando pó onde deveria ser raiz." Na manhã seguinte, Rafael me chamou para conversar. A conversa que terminou com o meu colchão na rua. Ele disse que eu precisava do meu espaço. Eu devia ter respondido que o único espaço que me deram foi o da ausência. Mas não respondi. Não tive forças. Apenas ouvi, assenti e fui dormir sabendo que o dia seguinte levaria minha cama. E talvez minha última gota de ilusão. A cozinha estava escura quando desci. Eram quase 2 da manhã. Os ponteiros do relógio pareciam pesados demais para se mover. Na casa, um silêncio sufocante. O tipo que não conforta, só acusa. Sentei à mesa, sem acender a luz. O cheiro do feijão que tinha feito à tarde ainda pairava no ar, misturado ao da fralda suja que esqueceram no lixo. Respirei fundo. Me sentia um móvel velho esquecido num canto que ninguém limpa. Foi naquela madrugada que entendi, de vez, que não era mais parte daquela casa. Talvez nunca tivesse sido. A discussão da noite ainda ecoava na minha cabeça. Não houve gritos. Foi pior. Houve precisão, frieza, como se estivessem encerrando um contrato vencido. Tudo por causa de um comentário. Uma frase curta, que saiu de mim sem cálculo, mas cheia de verdade. A neta mais velha, com os olhos marejados, me contou que tinha tirado uma nota ruim na escola e que o pai não quis ouvi-la. Disse que estava cansado de desculpas. Eu tentei interceder. Talvez ela só precise ser ouvida, Rafa. Às vezes a gente cobra tanto que esquece que criança sente tudo. Ele me cortou com um olhar. "Mãe, por favor, não se mete." Na frente dela, da menina, que arregalou os olhos e depois baixou a cabeça. Mais tarde, ele bateu à minha porta. Eu e a Júlia conversamos. A gente acha que passou do limite. Você precisa de um espaço seu, sabe? Algo mais seu. Aquela frase ficou girando na minha cabeça. Algo mais seu. Como se eu estivesse ocupando algo que nunca foi meu por direito. Depois que ele subiu, fiquei ali, deitada no colchão, com o teto rachado me encarando de volta. Não chorei. Não naquela hora. Me senti vazia. O tipo de vazio que não vem da falta, mas da sobra. De tempo, de silêncio, de indiferença. E foi aí que eu decidi. Eu ia sair, mas sair diferente. Pela primeira vez, sem dobrar o corpo para caber no afeto dos outros. Sem dar explicações, sem pedir desculpas por ter sido presente. Levantei. Peguei uma folha velha na gaveta da geladeira, uma propaganda de supermercado, e virei ao verso. Escrevi com calma, com uma caneta azul que falhava de vez em quando. As palavras vinham como memórias, lentas, doloridas, mas exatas. Fui embora, não por raiva, mas por exaustão. Durante anos me fiz pequena para caber no que vocês chamavam de família. Fui voz que ninguém ouvia, mãos que sustentavam sem serem notadas. Lavei os pratos, segurei as febres, paguei contas no silêncio. Aceitei pouco, porque achava que ainda era mais do que nada. Mas o dia em que vocês jogaram meu colchão na rua, foi o dia em que entenderam, com atos, o que nunca disseram com palavras. Que eu era demais para um espaço que nunca foi meu. Então deixo o que sobrou comigo. E deixo a vocês o que me tiraram. A obrigação de me aguentar. Agora aprendam a conviver com a ausência que criaram. Porque a presença que vocês apagaram não volta mais. Assinei só com meu nome. Não mãe. Não vó. Apenas Lúcia. Coloquei a folha de volta na geladeira, presa com o ímã do açougue da esquina. Depois fui pro quarto, dobrei as roupas que cabiam na sacola plástica, peguei minha bolsa e uma nécessaire pequena. Na calçada,
O colchão me esperava como um recado final, encharcado do sereno, com a fronha pendurada como quem segura a borda do precipício. O sol ainda não tinha nascido, mas o céu começava a mudar de cor. Chamei o motorista. Quando ele chegou, olhou meu colchão e perguntou: "Vai querer levar?" Balancei a cabeça. "Não, já levei peso demais comigo." No terminal, sentei num banco frio de cimento. Estava leve. Pela primeira vez, leve. O tipo de leveza que não vem da alegria, mas da libertação. Foi ali que começaram a chegar as mensagens. Primeiro da Júlia. "Lúcia, por favor, não faça isso." Foi um mal-entendido. Depois, da irmã dela. "Você sabe que ele só estava nervoso. Ele te ama do jeito dele." E por fim, do próprio Rafael. "Mãe, por favor, me atende. A gente precisa conversar." Eu errei. O celular vibrou por horas. Não respondi. Não porque não doeu, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que responder seria voltar para o mesmo lugar de onde saí. E eu não cabia mais ali. Liguei para uma antiga colega de trabalho, Dona Selma. Morava sozinha e sempre dizia que se eu precisasse, o quartinho dos fundos estava disponível. Perguntou se era coisa séria. Respondi: "É coisa de vida." Naquela noite, dormi numa cama de solteiro, com um cobertor de lã e cheiro de lavanda. A janela rangia quando a chuvento passava. Mas, estranhamente, eu dormi. Pela primeira vez em muito tempo. Sem medo de incomodar. Sem precisar pedir permissão para existir. Os primeiros dias no quartinho da Dona Selma foram silenciosos, mas não tristes. O silêncio ali era outro. Não aquele que grita exclusão, mas o que ensina, escuta. Um silêncio que respira com a gente, que acolhe. O quarto era pequeno, sim. A parede descascada mostrava marcas do tempo. E o ventilador fazia um barulho engraçado, como um suspiro antigo. Mas ali, cada coisa tinha seu lugar. E eu também. Dona Selma era dessas mulheres que já viveram demais para se importar com etiqueta. No primeiro café, olhou nos meus olhos e disse: "Aqui, você não precisa agradecer toda hora. Só vive." Na primeira noite, dormi direto, sem acordar no meio da madrugada tentando lembrar se tinha desligado o forno, se alguém precisava de mim, se eu ainda existia além das tarefas. Acordei com o cheiro de café fresco e bolo de fubá vindo da cozinha. Me dei o direito de ficar alguns minutos na cama só ouvindo o mundo. No segundo dia, fui até o banco. Aquela conta esquecida, onde anos atrás caiu uma indenização trabalhista, ainda existia. Eu lembrava bem. Foram 12 mil reais que ganhei após quase 20 anos de serviço numa escola pública. Dinheiro que guardei para uma emergência. Nunca usei. Sempre pensei que meu filho pudesse precisar mais do que eu. Mal sabia que um dia a emergência seria eu mesma. Olhei o extrato com um misto de culpa e alívio. Estava tudo ali, intocado. Era como se a Lúcia de anos atrás já soubesse que um dia a Lúcia do futuro teria que se reconstruir do zero. Com parte daquele dinheiro, aluguei um pequeno apartamento em um bairro modesto. 2 cômodos, luz natural na janela, um vaso de samambaia herdado da Dona Selma. Pela primeira vez, pendurei cortinas do meu gosto. Escolhi a colcha. Comprei um espelho grande. Me vi inteira nele, pela primeira vez em muito tempo. Comecei a anotar meus dias num caderno novo. Não era um diário. Era um inventário de mim. De como eu estava. Do que sentia. Das pequenas vitórias. Hoje comprei flores para mim mesma. Hoje sentei no banco da praça e ninguém me pediu nada. Hoje me senti leve por existir sem função. Num domingo de sol, caminhei até uma feirinha local. Comprei pão de queijo e sentei num banco da praça. Vi mães com filhos, casais discutindo por bobagens, idosos jogando dominó. E ali, no meio da vida comum, eu me dei conta. A invisibilidade que eu carregava não era minha. Foi imposta. E agora ela estava ficando para trás. Uma tarde, no mercado, vi Rafael. Ele estava na fila do caixa com as meninas. Não me viu. Ouviu e fingiu que não. Não sei. E pela primeira vez, isso não me corroeu por dentro. Parei. Observei.
A mais velha estava maior, cabelos presos com o elástico que eu dei de presente meses atrás. Me deu um nó na garganta, mas não foi dor. Foi saudade sem exigência. Não me aproximei. Não por mágoa, mas por escolha. Porque percebi que amar também é saber quando se afastar. E que presença não se implora. De noite escrevi no caderno. Hoje vi meu passado andando de mãos dadas com meu sangue. E deixei passar. Recebi convite de uma antiga colega para trabalhar meio período numa pequena cantina de bairro. Aceitei. Não pelo dinheiro, que ajudava, claro, mas pela rotina, pela sensação de ter um propósito que não me apaga. Ali, chamavam meu nome com gentileza. Diziam, obrigada. E isso depois de tantos anos sendo só mãe ou avó, foi como ouvir meu nome pela primeira vez. No fim do mês, comprei uma pequena mala de viagem. Cor vinho. Passei dias olhando para ela sem destino definido. Mas aquilo me dizia, você pode ir. Também retomei uma amizade antiga. Rosane. A gente trabalhava junto anos atrás. Nos encontramos por acaso na farmácia. Ela segurava um remédio e eu, um shampoo. Rimos. Ela me disse, achei que você ainda estivesse com seu filho. Estive, respondi. Mas agora estou comigo. Café marcado. Conversas retomadas. Riso fácil. Pequenas âncoras que me lembravam de quem eu fui, antes de me reduzir ao papel de apoio. Comecei a visitar um sebo nas manhãs de sábado. Descobri livros que falavam de mulheres que também recomeçaram tarde, que também se perderam tentando agradar e se encontraram ao desistir de caber em lugares pequenos. Na última página de um deles, sublinhei uma frase que virou meu mantra. Você não nasceu para caber em espaços que te diminuem. Naquela semana, choveu. Uma chuva forte, dessas que molham a alma. Em vez de fechar as janelas, deixei abertas. O cheiro da terra molhada invadiu tudo. Fiz chá de camomila, sentei na poltrona e pensei. Talvez eu nunca tenha sido invisível. Talvez só estivessem olhando para mim pelas lentes erradas. A mulher invisível que habitava aquela casa deixou pegadas. Mas agora quem caminha sou eu. Alguns lugares falam com a gente sem abrir a boca. A praia onde levei Rafael quando ele tinha 7 anos era um desses. Ele corria na areia com os pés descalços, ria alto, gritava meu nome. Eu ficava sentada na canga com um sanduíche mal feito na bolsa e uma paz imensa no peito. Porque ali, naquele instante, era só eu e ele. E aquilo bastava. Voltei àquela mesma praia, sozinha, 17 anos depois. O mar continuava o mesmo, imprevisível, profundo, calado, como eu. Levei um caderno novo, daqueles de capa dura, com folhas lisas. Nele escrevi uma carta. Não para ser enviada, não para causar nada, só para encerrar. Rafael, você foi minha razão por muito tempo, minha missão, meu norte. Mas agora sou minha também. E isso não é abandono, é cura. O que você fez doeu, mais do que palavras podem explicar. Mas eu não vim aqui para cobrar. Vim para deixar o que ficou pesado, deixar o que não era meu e seguir, com leveza, com verdade, com amor. O tipo que não precisa se ajoelhar para ser aceito. Fechei o caderno. Não chorei, me emocionei, o que é bem diferente. Chorar é rasgar. Emoção às vezes é costura. Andei pela areia. Senti os grãos nos pés. O vento bagunçando meu cabelo curto. A água tocando os tornozelos. Cada passo era um reencontro. Comigo. Com a mulher antes da mãe. Antes da culpa. Antes da tentativa de caber. Levei uma flor comigo. Um girassol. Enterrei na areia. Como símbolo de uma despedida silenciosa. Não precisava de plateia. A liberdade nunca gostou de aplausos. Naquele instante me dei conta. Eu não precisava que ninguém me aceitasse. Porque agora eu me aceitava. Por inteiro. Com as rugas, com os vazios, com as escolhas erradas e com os acertos silenciosos. Fiz as pazes com meu passado. Não com quem me feriu, mas com a parte de mim que achou que merecia aquilo. Essa sim, precisava do meu perdão. Voltei para o meu apartamento com a alma lavada de sal. Encontrei meu vaso de samambaia florido. Sentei na poltrona. Peguei o caderno
e escrevi: hoje não fui mãe, não fui avó, não fui cuidadora. Hoje fui só mulher. E foi o suficiente. Semanas depois, recebi uma carta das meninas, escrita à mão. Pequenas palavras, mas cheias de afeto. Diziam que sentiam saudade, que lembravam do cheiro do meu arroz, das histórias inventadas à noite. Não pediram que eu voltasse. Só disseram que me amavam. Guardei a carta entre as páginas de um livro. Talvez um dia a gente se reencontre. Talvez não. Mas saber que fui amor, mesmo que esquecido por um tempo, é mais do que bastante. Hoje vivo meus dias devagar. Tenho uma rotina que me cabe. Faço caminhada, planto temperos, converso com vizinhas que sabem meu nome. Não sou mais a sombra de ninguém. E se alguém me perguntasse o que eu ganhei com tudo isso, eu responderia com uma frase simples: ganhei a mim mesma. A liberdade não chegou com grito. Não veio como resposta. Ela chegou como chega o fim de tarde. Aos poucos, bonita, calma, sem pedir licença. Ela mora aqui agora, no silêncio da casa, no canto onde deixo meus livros, no café que faço só pra mim, nas noites em que escolho ouvir minha própria voz. Porque a verdade é essa: quem aprende a se acolher, nunca mais implora pra ser acolhido. E é assim que termina minha história. Mas, se me permite, é assim que começa a minha vida.